Que alegria poder estar com você mais uma vez, ó abençoado do Senhor. Hoje domingo, um dia bonito, maravilhoso, dia em que o Senhor preparou para todos nós. Podemos deitar, dormir, descansar e hoje pela manhã o milagre da vida. Podemos acordar e aqui estamos para juntos glorificarmos o nome do Pai Celestial. Tenho certeza que você também teve um sábado abençoado e está tendo um domingo de vitória. Deus, quando Ele nos escolheu não para sermos fracassados, não para sermos derrotados, mas para sermos abençoados. E a bênção é vinda do Senhor, porque a palavra diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção celestial. Eu gostaria que você tomasse posse desta bênção hoje. Que você dissesse consigo mesmo: eu sou mais do que vencedor. Não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça, olhe para o Pai Celestial e diga: Deus, eu sou o teu servo. Teu servo não, eu sou o teu filho. Porque Ele nos escolheu para sermos filhos. Filhos desse Deus que criou todas as coisas. Criou este sol que brilha. Este sol que ilumina, traz luz, criou a lua para que a noite também traga a beleza do seu brilho, criou as estrelas. Deus disse para Abraão: Abraão, olhe para os céus. Quando Abraão olhou, ele disse: você será pai de uma nação. Você pode contar as estrelas do céu? E ele disse que não. E Deus disse: você será um abençoado pai das nações. Irmão, amigo, devemos colocar a nossa fé nesse Deus vivo, poderoso, e sempre olhar para a nossa família, olhar para os nossos amigos com os olhos iluminados, abençoados, e ver que nós somos bem-aventurados, porque somos eleitos pelo Senhor. Gostaria de deixar uma palavra amiga para que possamos meditar neste dia e podermos então ver os caminhos abertos e andar sossegadamente, andar tranquilos, seguros, porque estamos nas mãos do Pai. Em Efésios capítulo 2, hoje eu recebi um versículo, e este versículo ele fala exatamente para os gentios. A Bíblia diz que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele fez com que tivesse uma união de judeus e gentios. Ele derrubou aquela barreira que fazia separação dos povos, daquela intriga, daquela inimizade, e Ele derrubou as barreiras. E Ele nos fez também participantes do seu reino. E aqui em Efésios 2, eu gostaria de ler a partir do versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz. Quem? Jesus. O Cristo ressuscitado é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Eu já até comentei durante essa semana sobre essa grande bênção.
De ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, separava judeus de gentios. Os gentios não tinham nenhuma prioridade, era o povo judeu que eram os escolhidos, e eles então não tinham esta comunhão, porque certamente eles eram de Deus, os gentios não de Deus. Nós podemos ver isto hoje. Às vezes, lá está o irmão, né, que se diz ser um grande crente, um grande evangélico, um grande cristão, e às vezes ele não aceita as pessoas que estão abaixo. Eles não aceitam, desculpem, eles não aceitam só porque a pessoa não está congregando, só porque a pessoa saiu da igreja, e isso torna-se uma divisória. E nós devemos nos unir, quebrar essas barreiras. Não aceitar mais esse tipo de situação. Porque se Cristo, lá naquela cruz, ele quebrou a barreira, ele destruiu a barreira para que houvesse essa unificação, por que então estarmos sendo orgulhosos só porque você aceitou a palavra, agora você incha o peito e diz, aquele lá não é crente, aquele está em pecado, aquele está isso, aquele está aquilo. Amigos, nós somos um só povo, eu aceito assim, eu creio assim e eu vivo assim. Não sou mais do que ninguém, sou do mesmo nível, todo aquele que crê no Senhor é filho de Deus, e eu assim acredito, e temos que abraçar uns aos outros e viver em paz. Ah, mas a minha igreja não aceita. A sua igreja não. Quem não aceita é o seu líder que ensina você tais coisas. Mas a igreja que somos nós, o Cristo que vive em nós, o Espírito Santo que habita na igreja verdadeira e viva que somos nós, ele não vai admitir essas coisas. Porque ele veio para unir e não para desunir. Ele veio para amar e não para odiar. Ele veio para nos ensinar o bom caminho, para estarmos sempre vivendo na sua graça e na sua presença. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade. Por que ter inimizade se ele a desfez? Ele desfez ou não desfez a inimizade? Então por que às vezes as pessoas aceitam ainda a inimizade? Se ele quebrou esta grande barreira. Ah, mas eu não posso porque lá eu sou ensinado assim. Lá na minha igreja é assim, eu não posso fazer assado. Lá na onde eu congrego, o pastor ensinou assim. Aí eu pergunto para você, você está seguindo a palavra de Deus, do Cristo ressuscitado? Ou você está dentro das doutrinas criadas pelo homem? Versículo 15, vou terminar. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Então, quando a doutrina é criada pelos homens, o que ele faz? Ele volta a praticar tudo aquilo que era praticado lá no tempo judaico. Não faça isso, não faça aquilo, você tem que ser assim, não corta isso, não vista isso. E a palavra de Deus diz aqui que são ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então ele veio para vencer esta barreira e trazer a paz, meu querido, para mim e para você. Por que você não aceita a paz? Por que você não aceita Cristo, sabendo que ele realmente quebrou esta barreira? Nos fez um só povo, trazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos em Deus
né? Ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. No corpo de Cristo, na carne de Cristo, ele quebrou tudo isso e ele nos trouxe a paz. Versículo 17. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe, isto é, aos gentios. Criou esta unificação. E vindo ele, quem? Jesus, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, gentios e judeus. Versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, tanto judeus como gentios hoje têm acesso direto ao Pai pelo Espírito de Deus. Versículo 19. Versículo 19 foi o versículo que eu recebi hoje, esta mensagem, e eu disse, glória a Deus por isso. Um amigo mandou esse versículo pelo zap, que está escrito assim, assim que já não sois estrangeiros, gentios, não somos mais estrangeiros, glória a Deus por isso. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Graças ao Pai. Obrigado, meu irmão, por ter mandado essa palavra. Nós somos gentios, somos participantes hoje do Espírito de Deus, da família sagrada do Senhor. Não é a família que o pastor constrói lá, uma família de doutrinas. Você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo, você está com saia curta, você cortou o cabelo, você passou batom, você passou uma pintura no rosto, você esmaltou as unhas. Amigos, Deus não está preocupado com a carne, Deus está preocupado com o Espírito, tanto é que ele não vive na carne, ele vive no Espírito. Ele move e opera através do Espírito, ele tem comunhão com o nosso Espírito, porque a Bíblia diz, não sei agora o versículo, mas diz que o Espírito de Deus tem comunhão com o nosso Espírito para dizer que nós somos filhos de Deus. Não fala que ele comunica com a nossa carne, ele comunica com o nosso espírito. E que você tenha esses olhos iluminados, mente ativa e iluminada para entender que você é gentio e você hoje tem participação do corpo sagrado e abençoado do Cristo vivo e poderoso. Versículo 20 para encerrar. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então ele é a pedra fundamental. Você está se edificando na pedra chamada Antônio, Pedro, João, que é o líder da sua igreja. Da sua igreja não, da chamada igreja. A igreja é você, a igreja é a senhora, o senhor, você rapaz, você moça, você que tem acreditado no Senhor Jesus. Então nós somos o templo, a moradia de Deus, e Ele habita em nós, vive em nós. Vou ler o versículo 19 e encerrar. Assim que já não sois estrangeiros, eu não sou mais estrangeiro, eu sou lavado e remido pelo Senhor e participo da família dele. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu participo da família de Deus. Não esqueça, onde há Deus, pode haver a doença, Ele é a cura. Pode haver a tristeza, Ele é a nossa alegria. Diga,
eu tenho alegria, que alegria, que alegria, porque eu tenho Jesus. Aonde houver a solidão, Ele está com você. Tenha um ótimo e abençoado domingo, que Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória. Receba aqui o abraço do seu amigo José Carvalho. Deus abençoe.